a gente vai entrar com a pauta do Rio de Janeiro. E aí a gente está falando de uma operação no Alemão e na Maré. Moradores denunciam abusos, danos em veículos estacionados que foram empurrados pelo caveirão e relatam que não conseguem sair de casa para tomar vacina. O Ministério Público do Rio de Janeiro cria plantão para denúncias de violações de direitos em comunidades. Veja só, o Edson Fachin votou ano passado a proibição de operações em comunidades e favelas do Rio de Janeiro, justamente porque quando há essas operações, pessoas inocentes são afetadas nessas operações. Então, o Edson Fachin do STF disse que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não podia fazer operações policiais nas favelas. No primeiro mês, a Polícia Militar não fez operações. E o que aconteceu? O número de mortes por violência letal no Rio de Janeiro caiu em 81%. Qual é a explicação? É que a polícia está matando mais do que morrendo. É óbvio que ontem saiu um relatório dizendo que a polícia no Rio de Janeiro tem morrido muito. E de fato, ela tem morrido muito porque existem, inclusive, conflitos entre a polícia e a milícia. Não se pode atribuir esse está morrendo muito policial ao favelado, porque o favelado não tem arma. O favelado não tem dinheiro para arma. O favelado não tem dinheiro para munição. Então o favelado não mata policial. A favela, ela é muito disciplinada. A favela, ela é muito civilizada. Se a favela quisesse promover uma revolução nesse país, ela promoveria. Porque é muito fácil conseguir um fuzil, uma pistola, uma granada e um antiaéreo dentro do morro. Porque isso chega, inclusive, lá por conta dos policiais que ajudam, por conta dos soldados militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que ajudam a isso a chegar na favela. A favela não deu um tiro ainda porque a favela é pacífica. Não precisa pacificar a favela é muito bem resolvida. O problema não é favelado matando policial. Quem mata policial é policial. Quem mata policial é policial. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que lide com essa realidade. Ontem saiu um relatório dizendo que muitos policiais estão morrendo apesar do número de operações ter reduzido. Se reduziu operações e tem mais policial morrendo, quem é que está matando policial? Não tem operação, não vai lá encontrar o bandido. Né? Troca de tiros, que ele fala. Não tem troca de tiro, e o cara morre. Quem matou? A criança dentro de casa deu um cuspe e matou o cara. É Davi Golias agora. O cara pega uma pedra, ataca na testa do maluco do Bop, o maluco do Bop cai. 100 crianças foram baleadas em 5 anos no Rio de Janeiro. Vou repetir. 100 crianças foram baleadas em 5 anos no Rio de Janeiro. A última vítima foi Caio, do Complexo do Alemão, de 8 anos, que segue internado. Caio foi atingido na cabeça, ele está em estado gravíssimo, enquanto brincava na Vila Aliança. Na Vila Aliança, eu falei alemão, mas é Vila Aliança, favela onde eu morei, inclusive. Foram 76 disparos. Que seguem identificados dessas 100 crianças baleadas, 76 seguem identificados de onde veio. E de onde veio? Não se sabe de onde veio, não tem identificação não de são onde veio o identificados. tiro. Seguem não identificados. Pois é, o tal da bala perdida, que na verdade a bala perdida na verdade é uma grande liberdade para poder matar pessoas. Sobre a rachadinha, o Ministério Público do Rio de Janeiro recorre à decisão do STF que anulou a quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Eu tenho uma coisa sobre a família Bolsonaro que é importante dizer no âmbito do Rio de Janeiro. Às vezes não é nem exatamente a parte mais técnica sobre a rachadinha, mas é sobre o seguinte: a Polícia Federal do Rio de Janeiro e a família Bolsonaro têm o Rio de Janeiro como um feudo. Então, investigar Flávio Bolsonaro é um desafio em si mesmo. Eles ocultam prova, eles eliminam provas, eles tiram o rastreio de provas, e fazer com que o filho do presidente seja condenado hoje é um grande desafio para a justiça. Queria mandar um salve aí para a Beta Borges e para o Bruno Lopes, que diz o seguinte: por falar em polícia, a polícia está batendo em manifestantes nesse exato momento na frente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, pois Bolsonaro está recebendo o título de cidadão amazonense. Se o karma da gente já não fosse tão grande, ainda tem mais esse, hein, bicho? É onde fica Manaus, né? Nem em Amazonas, onde fica Manaus? Não é em Manaus? Mas lembra de Manaus?
Então não é lá que aconteceu tudo que aconteceu em Manaus, não era nesse Manaus? Nesse lugar? Então, e aí vocês estão dando para esse homem o título de cidadão amazonense, né? Aí depois a gente fala que o karma volta, o que vocês merecem, o que estão pagando. E isso é muito duro, hein? Eu não estou falando uma coisa fácil, não. Mas quando você, Manaus, Amazonas, o cara faz o que faz e ele volta lá para receber o título de cidadão amazonense. Quem que deu esse título? Quem dá É a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Carlos Bolsonaro e a fixação LGBT. Carluxo confunde termo de lei de proteção de dados com identidade de gênero durante sessão na Câmara. Como é que foi isso? Eu não entendi. Ele começou a ler, porque tem uma sigla que se assemelha à sigla LGBT, e ele começou a ler a respeito da proteção de dados, dizendo que era um absurdo, dizendo que as pessoas não poderiam colocar qualquer coisa, qualquer sigla, e teriam que preservar a biologia. Coisas completamente sem sentido, como os tweets dele. E isso foi ao vivão, na Câmara, no meio de uma Assembleia. Pesado. A Polícia Federal, agora a pauta de São Paulo, a Polícia Federal intimou, boa tarde, viu? Boa tarde aqui em Lisboa, boa tarde. A Polícia Federal intimou o Guilherme Boulos, né? O ex-candidato à prefeitura, e Guilherme Boulos do PSOL. Ele foi intimado após uma postagem crítica ao Bolsonaro. Ele foi intimado pela lei, para enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Quando ele fez, até eu lembro desse tweet, quando ele diz que o fim de Luiz XV foi a guilhotina, e ele se referia exatamente a uma declaração de Bolsonaro, quando Bolsonaro fala que a Constituição sou eu. Quando ele fala isso, ele lembra, quem sabe o mínimo de história, e não é o caso do próprio Bolsonaro, ele lembra que Luiz XV falou que o Estado sou eu. Eu não sei falar francês, eu vou falar em português mesmo, o Estado sou eu. Então quem decide o que acontece aqui nesse país sou eu. Quando ele disse de uma forma bastante arrogante lá no curralzinho dele que a Constituição era ele, isso lembrou para todo mundo que sabe de história Luiz XV. E aí o Boulos falou e falou: olha, se você quer se comportar como Luiz XV, é importante que você saiba que ele acabou a vida na guilhotina. O pessoal do Instagram deu um feedback aqui que a conexão está caindo a todo minuto. É aqui ou no YouTube? Tá tudo bem a conexão com a gente? Tá rolando bem. Eu sigo a Cecília Oliveira e o aplicativo que ela criou para monitorar tiros no Rio e em Recife. Esse aplicativo se chama Fogo Cruzado. Ele foi criado lá por volta de 2012, 2013, pela jornalista Cecília Oliveira, que começou o seu trabalho, pelo menos quando eu a conheci, era no Observatório de Favelas, mas ela sempre teve um trabalho independente de jornalismo investigativo chamado Arma Branca, e depois ela passou um tempo no Intercept, que é uma das maiores jornalistas brasileiras de segurança pública, é a Cecília Oliveira, que eu tive muita alegria de conhecer quando eu comecei minha caminhada lá no Complexo da Maré. Ainda em São Paulo, o Bruno Covas segue com estado de saúde agravado, com metástase nos ossos e no fígado. A situação do Bruno Covas é complicada, por mais divergência política que a gente tenha com ele. É importante ressaltar que o câncer é uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo todo. Eu quase passei por um diagnóstico de câncer e não é fácil lidar. A família fica desgastada, a gente entra em depressão. É muito complicado esse diagnóstico. Então, apesar das divergências com Bruno Covas, eu desejo que ele fique bem. O irmão de Witzel foi preso. O Igor dizendo que o Caixão Bronx está presente. Muito obrigado. Comigo também no Instagram, Porto Alegre. Tudo bem. O problema é aqui, Dinho. Sigamos. Pode ser, o problema pode ser aí, verdade. Vamos lá. O irmão do Witzel, o ex-governador, sargento da Polícia Militar de São Paulo, Douglas René Witzel, é preso em Jundiaí, de onde vem a família do Wilson Witzel. Eles são de Jundiaí, com armamento ilegal. E é suspeito de ligação com o PCC em assalto em Várzea Grande. Vamos explicar isso aqui, que vocês já sabem, né? Quem coloca a arma na mão do traficante é a polícia. O traficante ele não vai comprar arma e munição no Carrefour.
É preciso deixar isso claro. Quando alguém fala aquela criança está no tráfico, deu tiro e matou um trabalhador. Essa criança é a sementinha do mal. Pois é, você tem que perguntar quem é que botou a arma na mão da sementinha do mal. Provavelmente foi um policial. Como, por exemplo, o irmão do Witzel. Irmão de governador, sargento da polícia do estado de São Paulo, e que provavelmente desviou a arma, e essa arma foi parar em quadrilha que estava assaltando banco. Então, quer dizer, até onde sei, essas pessoas que trabalham no crime organizado só conseguem arma porque o crime é organizado. E quando é organizado, a polícia entra. Não tem como.